E aqui está o QR Code do culto. E estamos falando, então, de Jesus ser o centro. Então, estamos caminhando aí já há 3 semanas, essa é a 4ª, na Epístola de Paulo, à igreja de Colossenses, né? E pegamos ela, um dos motivos foi também porque fala desse Jesus Criador dos céus e da terra, desse Jesus Deus, desse Jesus eterno, desse Jesus Senhor, que todas as coisas subsistem por causa dele, né? E ele tem o controle de todas as coisas. Isso nos prepara também para o Natal. Nos prepara, então, para celebrarmos a vinda, né? A vinda do Senhor ao mundo, ele vindo como homem, nascendo ali da Virgem Maria. Então, nós estamos caminhando por isso, já falamos, então, sobre esses pontos mais altos de Jesus, como Paulo sempre começa as suas cartas trazendo uma teologia maior. Na semana passada, falamos ali no metade do capítulo 2, falando sobre os problemas das heresias, né, das filosofias vãs, e como isso nos afasta do Senhor, como isso nos dá inverdades, mentiras, sofismas sobre quem Jesus é, ou sobre como podemos viver a fé cristã, e como isso atrapalha, mata, envenena a nossa espiritualidade. Isso era verdade naquela época e é verdade hoje. Então, infelizmente, temos falsas visões de Deus sendo pregadas por aí, a rodo, em igrejas enormes, em igrejas pequenas, em igrejas médias. Tome cuidado, porque se você comer McDonald's todo dia, você vai morrer mais rápido, irmão. Então tome cuidado, que a sua dieta espiritual determina a sua espiritualidade, a qualidade da sua vida cristã. Então tome muito cuidado com isso. Falamos disso na semana passada. E tinha mais um pouquinho para falar, mas eu falei, não, tá bom demais já, o povo está ficando até triste. Mas, então hoje a gente entra no capítulo 3, então Paulo vai aterrissando em coisas mais palpáveis, tangíveis, mas não menos preocupantes para a vida cristã. Eu queria te fazer uma pergunta: o que te deixa indignado? O que te deixa assim, te tira do sério? Eu, por exemplo, cara, quando eu estou conversando ou lidando com alguém, eu vejo que a pessoa mente muito, distorce a verdade, e te fala uma coisa, mas era outra, e esconde uma coisa, até mesmo em aconselhamento, que eu sei que a gente às vezes tem vergonha de contar algumas coisas, mas não é que a versão do marido é diferente da versão da mulher, gente, isso me tira do sério. Quando você está lidando comigo e começa a trazer essas meias verdades e tal, e eu fico assim, irado. Isso me tira do sério. Injustiça também, né, com as pessoas e tal. Isso são coisas que mexem muito comigo. E todo mundo, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa que te tira do sério. Alguma coisa que desperta uma indignação em você. Às vezes são comportamentos irritantes de algumas pessoas. Tem gente que você tem mais dificuldade de amar, não é verdade? De ser um com ela, de conviver com essa pessoa. Às vezes tem gente que é muito ligado em injustiça social, como é o tio Pedro, né? E a parte está aqui hoje, e algumas das nossas mulheres vão lá na Guaicurus almoçar com as mulheres lá hoje, graças a Deus por isso. Outros têm com abusos e todo tipo de abuso, e por aí vai. Então, todos nós temos isso. E o primeiro ponto é que esses comportamentos, ou pessoas que agem dessa forma, isso transforma o nosso relacionamento com elas. Não é verdade? Como que é seu relacionamento com uma pessoa abusiva? Como que é o seu relacionamento com uma pessoa que mente? Como que é o seu relacionamento com uma pessoa com muita dificuldade de convívio, com uma pessoa que é muito injusta ou muito soberba? Como que você consegue conviver de forma saudável com essa pessoa? É muito difícil. A nossa tendência, se somos pessoas com um emocional saudável, é nos afastarmos, é criarmos distância, é colocarmos limites saudáveis para que esses relacionamentos possam minimamente continuar acontecendo. Às vezes nós temos essas situações dessas dentro da nossa família mesmo, que não tem como você cortar totalmente o relacionamento. Mas por que nós temos esse sentimento? Já parou para pensar? Por que você tem essa... Por mais que para cada um possa pegar de forma diferente, mas por que você tem essa indignação contra certas formas de comportamentos, ou sei lá, mais comportamentos mesmo? De onde vem isso? Isso vem de um lugar, que é a imagem de Deus em você. Quando Deus cria o homem ali no Éden, ele pega o pó da terra e sopra a vida dele, a essência dele no homem. E ali nós começamos a ter características de Deus. Características do próprio Deus, aquelas que nós chamamos de são características comunicáveis de Deus para o homem.
E uma delas é exatamente essa questão da comunhão, do tratar o outro, do amar. E essa imagem de Deus faz com que nós tenhamos essa ira, essa indignação contra coisas que nós não achamos que são legais. Só que o pecado vem e distorce a nossa percepção do que é bom e do que é ruim. Então nós colocamos limites errados e ruins. E todos nós nascemos com esse problema do pecado. Então, se isso vem de Deus, então Deus também fica indignado com algumas coisas. É ou não é verdade? O que deixa Deus indignado? Então, de forma mais genérica, é o pecado. Qualquer tipo de pecado. Pecado é qualquer coisa que, na visão de Deus, que é muito superior, sublime em relação à nossa, te fere o outro e acaba ferindo seu relacionamento com ele. Então, o pecado, ele afeta completamente o nosso relacionamento com Deus, tanto é que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, eles separa Deus do homem. O homem para de ter um relacionamento com Deus, e aí Jesus vem para resolver essas coisas. Só que se nós conseguíssemos calçar os sapatos de Deus, conseguíssemos sentir o coração de Deus em relação à ira dele, a ira santa, diferente da nossa, em relação ao pecado, a indignação dele em relação ao pecado, talvez nós pararíamos de ignorar certos pecados. Nós pararíamos de minimizar as nossas atitudes pecaminosas, tratando vários pecados como pecados aceitáveis, pecados comuns, e está tudo bem, não tem problema. E nós esquecemos que isso deixa Deus indignado. Se fosse com seu cônjuge e isso atrapalhasse o seu relacionamento com ele, você amasse seu cônjuge e quisesse estar com ele, você pararia. Ou você pelo menos se esforçaria para fazer isso. Então, gente, Deus odeia o pecado. Por quê? Porque Deus é santo. Santo é separado, porque Deus é justo, porque Deus é perfeito e porque Deus ama a sua criação. Deus te ama e Ele não quer te ver no meio da lama do pecado. Então, você já viu que hoje você tem que apertar seu cinto aí na cadeira, irmão. Porque é um texto complicado, em que Paulo vai trabalhar esses atos e esses desejos que, distorcidos pelo pecado, nos afastam de Deus. E eu te desafio a ler isso tudo e não encontrar nada em você. Porque eu estou apanhando dele a semana inteira, você está entendendo? Agora chegou a sua vez. Então que Deus te abençoe, você fique em paz, porque Ele dá o problema e a solução. Mas é algo que nós temos que renovar a nossa mente o tempo inteiro. Eu sei que é duro, eu sei que tem muitas coisas que às vezes você não compreende, você não entende, eu também, e a gente luta com certos pecados ou com certas visões de pecado do próprio Deus, mas nós precisamos de encarar isso, porque Deus é assim, ok? Então vamos ler aí, Colossenses 3, de 1 a 11. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala com a gente, Jesus. Então, Paulo, ele faz uma mudança. Ele sai da falsa religião, ele sai do misticismo, do legalismo, dessas pessoas que falavam que viam anjos e tudo mais, para cair nessa vida prática com Deus. E aí ele mostra essa conexão estreita entre
crer em Deus e viver para Deus. Entre o que você crê e o que você vive. Ele fala que essas duas coisas têm que andar juntas. Discurso e vida são a mesma coisa. E aí eu ouvi eu vi uma expressão, cara, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que fala de confiança funcional do coração. Quem já ouviu isso? Pois é. Foi a primeira vez que eu ouvi também, mas eu achei incrível, eu queria trazer isso para você. Porque muitas vezes nós falamos que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos em certa pessoa, que nós confiamos nisso, naquilo, mas na prática nós não confiamos. Então, na hora de agirmos, na hora de tomarmos decisão, na hora de fazermos várias coisas, nós não confiamos. É aquela mulher que não deixa o marido encostar na criança. Ela fala, não, eu confio nele, ele não faz nada, mas você não deixa ele fazer nada também não. Entendeu? Aí na hora que ele vai trocar a fralda, acordou, você está lá no meio da madrugada, você vai lá ver se ele fez tudo certo. O cara não pode deixar a fralda mal colocada uma noite, e aí você vai lá fazer isso. O quê? Você fala que confia, mas você não confia. Você confia só em você. Ou seja, você não tem confiança funcional no seu coração para o seu marido trocar a fralda da sua criança. Mas a questão aqui é que nós temos uma tendência de não termos confiança funcional do coração em Deus. Então nós falamos, eu creio em Deus, mas tem algumas coisas que eu creio em como eu penso, em o que é pecado para mim, o que é certo para mim, o que eu defino para mim. Então, existe, gente, essa possibilidade de você falar que acredita em Deus, que Jesus é Deus da sua vida, mas de forma prática você não viver como um cristão. E é aí que Paulo está começando a entrar. E aí ele vai falar do problema, e nós vamos passar de helicóptero em cima desses pecados aqui, graças a Deus por isso também. Mas o que deixa Deus indignado? E aí ele fala que a gente tem que fazer morrer o quê? A natureza terrena de vocês. Então ele está trazendo essa dupla natureza que nós temos em nós hoje. Você tem o velho homem, que é aquele homem escravo do pecado, aquela pessoa que realmente tem os seus desejos e vive por eles, e acha que aquilo é certo, que não tem problema nenhum, e você vive por aquilo, e realmente é aquilo mesmo, aí Jesus entra, transforma a sua vida, e você tem aquela luta agora, do que você deseja com o que Jesus deseja, e você vai navegando isso. O Jairo ainda não, é o velho homem com o novo homem. E ele fala de alguns tipos de pecados aqui. E ele não deixa nada de fora, é incrível. Ele fala primeiro dos pecados morais. Imoralidade sexual, impureza e paixão. Algumas traduções mais antigas, eles vão colocar paixão lasciva, tá? Então essa palavra imoralidade sexual, quem caminha com a gente há muito tempo, já sabe até o que é em grego, porneia. Já falei isso várias vezes aqui. E porneia é a forma mais genérica de se falar de imoralidade sexual no grego e na Bíblia. Porneia engloba tudo. Porneia engloba toda forma de sexualidade, de relação sexual antes ou fora do casamento que não seja entre homem e mulher. Qualquer forma. Imoralidade sexual não é só traição. Imoralidade sexual é qualquer tipo de relação sexual que não seja dentro de um casamento de um homem com uma mulher. E ponto. Essa é a definição. Não tem para onde correr. Está tudo incluído aqui. Mas ele dá algumas genéricas. Ele fala assim, tem a impureza. E a impureza é uma perversão sexual. Então, esse desejo perverso que nós vamos pervertendo a nossa sexualidade, a nossa forma de queremos viver e ver e por aí vai, a sexualidade e essa perversão, ela hoje em dia ela é alimentada muito por essas caixinhas que nós temos na nossa mão aqui, chama celular, que você pode assinar várias coisas aqui, né, para poder ver essas bobagens, tanto homens quanto mulheres têm consumindo coisas que os tornam perversos em relação à sua sexualidade e começam a ficar escravos de pornografia e por aí vai, tá? Mas ele fala da paixão, então ele está falando desse desejo lascivo, chama pathos, né? E essa paixão é um desejo irrestrito, é um impulso que você tem, é uma força que nunca descansa, que nunca fica satisfeita, é você ser dominado pelo fogo da necessidade sexual. Alguns vão chamar isso de pombagira nas mulheres. É a versão bíblica. Bíblica não, a versão evangélica. Eu estava lá com um cara que está frequentando a igreja há um tempo, já um amigo meu, mas está lá se decidindo por Jesus. E ele estava conversando sobre alguma coisa, ele falou assim, é pombagira. Eu falei, o cara já está falando igual crente agora.
Que é isso? Então, quando a gente fala pomba gira, a gente está falando desse desejo, dessa paixão, de ser dominado. O desejo pelo sexo te domina e você coloca isso acima das outras coisas, às vezes acima do seu casamento, da fidelidade do seu casamento, às vezes da forma como você enxerga a sua fé e por aí vai. Então, é essa paixão que vai te levar para a impureza, essa paixão que te vai levar para essas perversidades, e foi por esse tipo de paixão que o rei Davi, adulterou com Betseba. Ele viu e gostou e falou, isso muito me interessa, manda essa serva vir aqui que eu quero bater um papo com ela nos meus aconchegos. E o filho de Davi, Amon, violentou a sua irmã Tamar por causa disso também. Por causa desse desejo desenfreado, por causa dessa paixão. Então, Paulo já chega, está na porta, né, gente? Ele está falando que da condenação não apenas do ato pecaminoso, como Jesus falou, né, do desejo. Ele está falando que a sua intenção e o seu desejo impuro te fazem pecar. E podem ser pecado na sua vida. Esses apetites que te conduzem ao erro. Então, eu estava até conversando com uma pessoa sobre estoicismo. Né? Estoicismo é você negar as emoções. Então, tem pessoas que acham que se você nega que existe, não existe. E que emoções são apenas coisas, né, sinapses do seu cérebro e por aí vai. Nada que Deus não criou. Mas o estoicismo não resolve. Você fingir que não tem, não resolve. Porque você precisa de mudar alguma coisa que está dentro do seu coração. E para purificar os atos, e essa aqui é a história de hoje em tudo, tá? Esse é o resumo de hoje. Para purificar os atos, você tem que purificar a mente e o coração, irmão. Tem que começar de dentro para fora. É daí que as coisas mudam. E aí ele continua falando de desejos maus e cobiça, que eu coloquei aqui como pecados sociais. Então, ele fala desses pecados que destroem a nossa confiança e corroem os nossos relacionamentos. Destroem mesmo essas coisas. Então, essa palavra desejos mal, epitúmia, Karen, significa desejar o mal do outro. Então, é um desejo pervertido pelo pecado. Em vez de você querer que o outro vá bem, fique bem, você quer o mal do cara. Os atleticanos ontem, com o Arana, com o Everson, com o Milito, e agora ninguém presta mais. Ninguém presta mais. Desejo mal. Desejo mal. Né? É a cobiça, é os cruzeirenses querendo estar na final. Vocês acham que eu ia deixar vocês livres dessa? Vocês acham? Você acha? E eu falei que eu não ia falar de futebol hoje, mas eu não dou conta, gente. E cobiça é a palavra que nós falamos há um tempo atrás, eu falei que tem nome de doença, pleonexia. Pleonexia é uma doença do coração que é desejar o que é dos outros. Que é desejar sempre mais, que é nunca se satisfazer. A pleonexia, a cobiça, ela te leva a sempre querer tirar vantagem de forma egoísta em todos os seus relacionamentos, principalmente comerciais, né? Quando se fala de dinheiro. E aí você ainda acaba tentando iludir o outro e faz dele uma vítima da sua doença, que é pleonexia, da doença do seu coração. Você prejudica o outro e você vai tentando satisfazer ele, mas você nunca consegue satisfazer a cobiça. E esse que é o problema dela. É como tentar encher de água um copo rachado. É como tentar deixar uma caixa d'água cheia com uma rachadinha embaixo dela. E ele fala, gente, a cobiça é idolatria. E o que é idolatria? É colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. Então, isso tudo acontece porque o que nós desejamos determina o que nós fazemos. E aí eu lembro de um ótimo livro que você pode comprar para ler, que é Você é Aquilo que Ama, do James Smith, que é incrível, que fala exatamente sobre o telos, né? Que é aquilo que os seus desejos que te dirigem, que te fazem agir, que te fazem o que você quer conquistar, o que você quer ter para a sua vida. Então, ele fala, você é aquilo que você ama. Então, para lidar com a sua cobiça, para lidar com os seus desejos impuros, para lidar com qualquer coisa, nós precisamos de mudar os nossos amores, ou realinhar os nossos amores, ou ter o nosso coração transformado. Porque se nós continuarmos dessa forma, nós não podemos esquecer, o pecado afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco, com você mesmo, e o nosso relacionamento com os outros. Só que em vez de parar por aí, tem mais, né? Abandonem coisas como ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Esse aqui tinha que estar lá no estádio ontem, ou na minha casa. Não, eu não falei nada indecente, não. Só veio aqui, mas não saiu.
Pecados ligados ao temperamento. É fogo, né, gente? Ira. O que é ira? A palavra ira não é a ira de Deus que é perfeita, mas ira fala de ferver, fala de um temperamento explosivo. Sabe essas pessoas que de uma hora para outra vão de 0 a 100 em um segundo, explodem? Então ele está falando assim, ó, se você é explosivo desse jeito, também não é de Deus, não. E Deus tem cura para isso. Ele fala da indignação, e essa palavra indignação, ela é uma ira constante. É aquela pessoa, é uma ira enraizada, é uma ira habitual. Sabe aquela pessoa que está sempre irada, que é sempre explosiva, que está ardendo continuamente com esse fogo da ira, e que se recusa a conversar, a ser pacificada e tal. É aquele apelão mesmo da escola. Está entendendo? Então essa é a indignação. É uma chama sempre acesa. Como que é se relacionar com alguém que se ira facilmente ou que tem essa indignação? É fácil? É gostoso? É prazeroso? É terrível. É terrível. E o que Paulo está falando é que o fruto do Espírito transforma isso. Que você nasceu assim, mas que você não precisa de continuar assim. Que você pode viver de outra forma. Ele fala da maldade, né? E parece com aquela outra maldade lá, essa palavra kákia. E ela quer dizer que é de você desejar realmente o mal do outro ao ponto de ficar triste se a pessoa ficar bem. É os atleticanos com os botafoguenses ontem. Está entendendo? É os cruzeirenses com os atleticanos ontem, porque eles estão felizes que os atleticanos estão tristes. E na semana passada foi o contrário. É ou não é verdade? É o pecado que transborda do futebol. Mas é o pecado que está no meio do seu coração. E é engraçado porque criança... Você está liberto, né, irmão? Amém. Criança tem muito disso, né? Não sei, lá em casa são 3. Então, vira e mexe, tem um que fica feliz porque o outro está triste. Sabe? Vira e mexe, tem um que faz um negócio que sabe que vai irritar o outro, que o outro vai chorar e vai gritar, mãe, pai, e tal. Ele fica... Aí chega lá e fala assim, você está irritando seu irmão, você está desejando o mal dele? Nada, eu só fiz aquilo porque era por mim. É aquele pecado que você tem desde criança e que continua aí aparecendo. E isso, gente, é o oposto de amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, principalmente, né? Em Gálatas 5. Ou seja, o que Paulo está falando, gente, isso é obra da carne. É desses desejos pecaminosos. E ele fala também do pecado ligado à língua, que é a linguagem indecente no falar. O pessoal sempre fala assim, essa palavra é palavrão ou não é? Essa ou não é? Não sei, isso muda de região para região, né? No Rio de Janeiro, cada 10 palavras que uma pessoa fala, uma é alguma coisa, né? Que eu não vou falar daqui. Mas meus amigos cariocas... Agora... Ao longo da história, tinha palavras que hoje para a gente são normais, que naquela época era um absurdo você falar. Então isso é muito cultural. Mas é importante olharmos que esses pecados ligados à fala, primeiro está ali a calúnia, que é blasfêmia no grego, e ele está falando que é falar mal dos outros. Então, falar mal dos outros é pecado, irmão. E ponto. Não é possível que você não se achou aqui até agora. Linguagem, rapaz, você fica rindo. Linguagem indecente do falar, ou linguagem obscena. O que ele está falando é de linguagem abusiva, linguagem grosseira, de ter a boca suja com todo tipo de palavra torpe, com comunicação vulgar, com humor de baixo calão. Isso tudo que acontece nos grupos de WhatsApp, nas figurinhas que você manda de um cruzeirense para o atleticano, do atleticano para o cruzeirense, e por aí vai, irmão. Quando você está feliz que o outro time foi derrotado, você tem que tomar cuidado com as figurinhas que você repassa. E os áudios, e os vídeos, e tudo mais. E contanto que você fica feliz com isso. É ou não é verdade? E ele fala mais pra frente também da mentira. Então, gente, ele pegou tudo, né? Paulão mandou bem. Mentira, sabe o que é mentira? É distorcer a verdade. Mentira é mudar as coisas, acaba criando intriga entre as pessoas, acaba distorcendo a realidade. E o nosso papel é trazer realidade para a vida das pessoas. Quando você fala a verdade em amor, você está trazendo realidade. Você privar das pessoas da realidade, por mais duras que elas sejam, é mentir e é pecado. E não é amar o próximo, o outro que está ao seu lado, porque muitas vezes nós não temos coragem de falar a verdade, ou falar o que nós achamos de verdade,
com carinho, na hora certa, do jeito certo. Eu peguei uma frase do Russell Shedd sobre isso, que eu acho que precisava de ficar no nosso coração. As críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor, que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. Cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários que, ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Sabe por quê? Porque a língua é a janela do coração. A língua é a janela da alma. Numa versão mais bíblica, a boca fala do que o coração está cheio. Aí você olha para isso, gente, e você fala assim, eu preciso de um milagre. Porque não é possível que não tenha um negócio desse, você fala assim, pelo menos a tendência, pelo menos a vontade. E aí Paulo vai caminhando, e ele fala, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. É por isso que Deus fica indignado. É isso que deixa Deus boladão, linguagem mais atual e jovem. Sobre os que vivem nas desobediências, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nela. Então, gente, lembre-se, pecado machuca e destrói relacionamentos. Uma frase que eu gosto de usar lá em casa sobre mentira, é que mentira destrói relacionamentos. Em vez de ficar só falando que mentira é do diabo, que o pai do diabo é mentira, eu falo assim, mentiras destroem relacionamentos. O tempo inteiro, eu e a Bela batemos muito nisso, em cima disso com os meninos. E o pecado, ele faz exatamente isso, ele destrói nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo, nos machuca, nos fere. E aí a gente pega uma frase dessa, fala assim, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E aí você tem que pensar duas coisas. Primeiro, será que então, se eu pratico essas coisas, eu perco a minha salvação? É ou não é verdade? E tem uma outra forma de olhar isso aqui, quer dizer que eu preciso de conquistar a minha salvação fazendo todas essas outras coisas. E a resposta para as duas é não. Tá? O que ele está falando está em cima de aquilo que ele já falou anteriormente, é que a ira de Deus em relação ao pecado, que ele precisa realmente de punir o pecado, porque Deus é justo, foi resolvida em Jesus. Então Jesus, ele sofreu corporeamente, no corpo dele, o peso da ira de Deus. Né? Fala que o cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele. Então, todo tipo de ira que Deus tem contra o pecado foi resolvido em Jesus. Então, a condenação da ira foi resolvida. Agora, para quem? Para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Aí, se você fizer uma pesquisa no seu Novo Testamento, você vai ver que essa palavra ira de Deus, ela nunca vai estar relacionada a cristãos. E sempre a pessoas que ainda não se converteram. Então, o que ele está trazendo para mim e para você é que essa ira está sobre os que vivem na desobediência e que vocês viviam anteriormente. É se você, gente, chegou aqui, se você está nos visitando, seja muito bem-vindo, mas se você não entregou sua vida para Jesus, o que a Bíblia afirma é que a ira de Deus está sobre a sua vida. Que você precisa de receber pela fé o sangue de Jesus. E aí ele fala, olha, vocês antes praticavam essas coisas. Vocês antes viviam fazendo essas coisas, porque você não tinha discernimento de pecado, de nada. E está tudo bem, não tem como cobrar de alguém que não sabe aquilo que você sabe. Mas ele fala, isso não é normal se você já se converteu. Isso é normal se você não converteu. Ele vai falar mais para frente, você ressuscitou com Cristo. Ele já tinha falado no 1, mas eu separei a ordem aqui. Esses pecados, essa lista extensa que nós vimos, eles não são compatíveis com a nova vida que nós temos em Jesus. Se você vive nele, isso não é compatível. E é interessante, gente, porque eu convivo com isso, graças a Deus. Existe uma expectativa sobre a sua vida se você é crente. Essa semana teve o happy hour do pessoal lá da academia. E aí eu fui pela primeira vez. A primeira coisa que um cara lá que está frequentando a igreja me perguntou era sobre bebida, sobre essas coisas todas. Todas as vezes que as pessoas sabem que você é cristão, qual que é a expectativa dela? Que você fale a verdade, que você não minta, que você seja amoroso, que você ame o próximo. Isso tudo que Paulo está falando para a gente, existe uma expectativa na cabeça de quase todo mundo que se você é crente, você tem que fazer isso. E eles vão pesar na sua vida e vão falar e apontar o dedo para você se você vive de uma forma distinta disso. E vai queimar o filme seu, da igreja, de todo mundo. Então existe essa expectativa até no imaginário. Você já passou por isso. Mas você é crente e faz isso? É terrível, né? Mas o que Paulo está trazendo, gente, é que uma parte importante da
conversão, de se tornar cristão, de nascer de novo, é a convicção de pecado. É você estar convicto de que pecado é pecado. E você não pode ficar dando nome bonitinho para pecado para poder amenizar a sua conduta. Pecado é pecado e ponto final. E pecado te afasta de Deus e você é pecador. Essa que é a realidade. E à medida que o seu coração ou a sua mente ela vai sendo renovada por Jesus, à medida que isso começa a entrar em nós, a vida de Deus começa a entrar em nós, nós começamos a nos incomodar com o pecado. A gente já não quer mais estar perto de gente que fala mal dos outros. A gente já não quer estar mais no meio de gente mentirosa, de gente orgulhosa. Você começa a ficar incomodado com papos de imoralidade sexual e com essas coisas todas. E você começa a mudar os seus hábitos, a sua vida. Você começa a reorientar tudo como você vive. Por quê? Porque você começa a ter esse coração de Jesus em você, o Espírito Santo em você, e se gera ira em Deus, se gera ira em Jesus. Eu não quero para mim. Porque não é o melhor para mim. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Só que nós temos um problema, gente. Nós não conseguimos resolver esse problema. E quando você tem convicção de pecado, você olha para Jesus e fala assim, eu estou lascado. Eu estou condenado. Eu preciso de um Salvador, porque eu sozinho não consigo. E aí você vai entregar a sua vida por ele. Para ele, né? Ele que entregou a vida por você. Só que a gente vive essa luta do velho homem com o novo homem, e eu sei que cada um aqui tem o lugar onde seu sapato aperta. Tem um lugar que é mais difícil para você. Tem lugares que são mais difíceis para mim. Para cada um é distinto, isso é muito bom, porque um vai fortalecendo o outro nas suas dificuldades. Mas esse que é o problema, o velho homem continua vivo, né? Acho que foi Lutero que falou, eu achei que o velho homem morria no batismo, mas ele sabia nadar. E aí você acha que vai ser batizado e que nunca mais você vai pecar. Aí você lê lá em 1 João, aquele que fala que não tem pecado, já está pecando. E você vê essa luta que nós temos com a carne, você vê Paulo puxando a orelha de Pedro ali em Gálatas e falando assim, até o apóstolo tinha dificuldade, eu posso também. Você vê Paulo chamando o sumo sacerdote, ou o sacerdote lá, de cara de parede branqueada, e depois que ele descobre que falou disso de uma autoridade, ele pede perdão porque ele estava errado, porque pecou. Graças a Deus que ele pecava também, gente. Mas graças a Deus porque nós temos essa mesma vida que existia nele. Ou seja, nós precisamos de um milagre. Essa que é a verdade. Você transformar a sua vida, ou ter sua vida transformada, você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre, todos nós precisamos. É isso que Paulo traz para a gente também. Ele começa falando, olha, portanto, ou seja, já que vocês entenderam isso tudo que Jesus é, já que vocês já entenderam quem Jesus não é, que eu falei no capítulo 2, sobre as heresias, sobre as filosofias e sobre isso tudo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, a partir dessa realidade, já que Jesus ressuscitou, você experimenta o poder da ressurreição com ele. O mesmo poder, isso fala em Efésios, né? O mesmo poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos opera na igreja hoje. Então, o poder de Deus te dá uma nova vida. Te dá forças para vencer o pecado. Você não é mais escravo do pecado. E não quer dizer que você tem essa realidade em você. E você precisa viver essa realidade. Você precisa de começar a meio que tomar posse dessa realidade, é o que ele vai falar para frente. Porque na cruz, Jesus não apenas pagou a dívida do pecado com a sua morte, mas ele quebrou o poder do pecado na minha e na sua vida. E esse poder foi quebrado, então eu consigo viver. No poder de Deus eu consigo viver. No poder de Deus eu consigo vencer essas coisas. Mas eu preciso fazer as coisas do jeito dele. Esse é o jaio ainda não da nossa salvação, do velho homem. Então, gente, é possível você estar vivo, mas estar na sepultura. É vivo morto, morto vivo, igual a gente brinca com as crianças lá na salinha. Vivo, morto, vivo, morto. E às vezes a gente fica vivo, morto, porque nós vivemos no pecado. E você não experimenta dessa vida de Deus, porque você não está lutando com as armas corretas nessa guerra do novo com o velho homem, nessa guerra da carne contra o espírito, porque você saiu do Egito, ou seja, da escravidão do pecado, mas do Egito não saiu de você, e você não faz esforço nenhum para isso. Por isso que ele fala, dediquem-se. E essa palavra dedicar quer dizer uma atividade contínua, habitual, quer dizer investigar, quer dizer você ser perseverante nisso. É buscar até encontrar.
Ah, eu não achei, eu vou buscar amanhã de novo. Ah, eu não achei, eu vou buscar amanhã de novo. É buscar para possuir. Então agora é a hora de você pegar aquela sua raiz neopentecostal da igreja que você veio e falar assim: eu tomo posse em nome de Jesus. E eu vou viver isso. É isso que ele está falando. É possuir essa nova vida, é tomar posse dela, é viver essa nova vida das coisas do alto. E o que são as coisas do alto? As coisas do alto são a realidade espiritual que já existe para você, da vida em Cristo, da morte para o pecado, a vontade, os interesses do Espírito Santo para você, os valores de Jesus, os valores do reino no seu coração, na sua vida. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado na sua vida. É ter saudade do céu, gente. Sabe quando você, por algum motivo, para de ler a Bíblia, deixa de ler a Bíblia um dia, 2 dias, ou sei lá, se sente mais desconectado com Deus, fala assim: estou com saudade de Jesus, estou com saudade de entrar na presença dEle, estou com saudade de estar lá no meio do povo de Deus, no culto de domingo, orando e levantando a mão, e adorando a Deus com o pessoal. Estou com saudade disso, estou com saudade de Deus, é ter saudade disso, é desejar viver o reino, gente. É isso que ele está falando, é olhar para o alto. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida. Olha o tanto de coisa que ele fala para ver se a gente sai do lugar. Eu acho que é isso. Já que eles estão empacados, eu vou falar todas as palavras que eu posso falar para que eles possam se ligar. Primeiro eu vou falar todos os pecados que vêm na minha cabeça. Depois eu vou falar tudo que você pode fazer para resolver. E ele fala assim: vocês morreram. Então Jesus não apenas morreu por nós, que é a substituição, mas nós morremos com ele. É a identificação. Nós somos mortos juntos com ele. A sua velha realidade. Então nós morremos para o pecado, como eu falei, mas nós morremos para a lei. E morrer para a lei significa a salvação pelas obras. Eu não tenho o que fazer para ser. Eu já sou porque Jesus está em mim. Eu faço porque eu amo Ele. Eu faço como uma resposta para Ele. Eu morri para os princípios elementares desse mundo, que nós falamos na semana passada, que são essas filosofias que tentam embrulhar a Deus de várias formas, que não a forma como Ele se apresenta a nós. Eu já morri para essas coisas. E nós morremos então e ressuscitamos. Essas duas coisas, gente, não vão acontecer, elas já aconteceram. Isso é uma realidade espiritual na sua vida. E você precisa de viver isso, de encarnar isso, de colocar isso na sua mente. Ela tem que estar presente, a sua identidade em Cristo. E você precisa viver ela. Não adianta nada ser filho do rei e viver como um plebeu. Por mais que essa seja uma forma de falar meio estranha, que a gente já ouviu pessoas irem daí para outro lugar. Mas é para você entender. Não tem como você ter acesso a várias coisas e você não entrar. E você não tomar posse. É aquela pessoa que é morador de rua e tem uma herança esperando ela no banco. E acontece, viu? E muito. Além de você ter morrido e ressuscitado, você ter essas realidades, a sua vida vai escondida em Deus com Cristo. A partir do momento que você está debaixo do sangue de Jesus, que você nasceu de novo, você está literalmente guardado por Deus. Escondidinho. Você está sendo cuidado por Deus. É Deus que te cuida, é Deus que te fortalece, é Deus que te dá direção, é Deus que tem você como um filho amado, né? Como um pintinho debaixo das asas da galinha, como a própria palavra nos fala também. Sua vida está escondida em Deus. Ninguém pode tocar num filho de Deus. Depende mais de você mesmo, irmão. Porque Cristo está em você. Aí ele fala: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele. Gente, Jesus é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vida. A partir do momento que você vive essa realidade, que você nasceu de novo, que você morreu para o pecado, Jesus é a sua vida e não tem como você encontrar plenitude, sabe? Não tem onde você encontrar satisfação verdadeira que não seja em Jesus. Você pode procurar em qualquer lugar, mas antes você ficava tateando, né? Como Paulo fala ali, acho que para os romanos, né? Tateando, procurando onde que você encontrava a plenitude, a felicidade. Aí você vai para o poder, para a sexualidade, e você vai para o dinheiro, e você vai para várias coisas, vai ter filho, para a família, que também vira um ídolo. Vai para várias coisas e você fala: mas eu não encontrei. Mas eu não encontrei. Aí Jesus vem, aí você encontrou o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude, a verdadeira satisfação. Jesus é a nossa vida. E é esse o sentimento que tem que estar em nossos corações. É isso que tem que mover, esse que é o telos. Você é aquilo que você ama, então nós temos que manter essa chama acesa. Não tem como negar Jesus, mas não, irmão.
Não tem como, eu prefiro perder porque eu não vou abrir mão de Jesus. E assim os mártires foram sendo feitos ao longo da história. E assim eu, você e outros cristãos também, nos martirizamos em pequenas coisas da vida, porque nós amamos Jesus acima de todas as coisas. E isso faz mortificar a carne. E ele fala assim, mas no final, gente, hoje você está nessa luta danada com a carne, você está nessa dificuldade enorme aí, mas no final, quando Jesus voltar, quando ele se manifestar em carne, né, em corpo, e todo joelho vai ver, todo mundo vai ver, todo joelho vai se dobrar, vocês também serão manifestos com ele em glória. Quando Jesus voltar, meu irmão, ele vai te dar um corpo glorificado que não peca mais. E aí você vai viver essa vida completamente plena, 100%, sem essa guerra com a sua carne. Então você vai ser manifesto, vai ficar tudo perfeito um dia. Não chegou esse dia, mas nós vivemos como se já estivéssemos lá. Porque nós vivemos pela fé, porque nós somos cidadãos do céu e não da terra. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Mas não falou que eu já estou morto com Cristo? Essa não é uma realidade? Como é que sim que eu posso fazer morrer? Que história é essa? Paulo está doido. Não, ele está falando que existe um velho homem que você tem que matar essa carne todo dia mesmo. Que você vive essa realidade espiritual, mas que no poder de Jesus, nós lutamos diariamente para matar os ídolos do coração. Lembra que semana passada eu falei que o coração do homem é um fazedor de ídolos? Então identifique os seus ídolos, meu querido. Identifique as suas concupiscências. Identifique onde que o sapato aperta e dê o nome para isso. Pecado, me afasta de Deus, eu preciso de cura. Confesse o seu pecado, peça ajuda a Deus, peça ajuda a um irmão, a uma irmã, a uma pessoa que pode caminhar com você nisso. Se coloque diante do Senhor, mate os ídolos do coração todos os dias, porque no final da história, o que Paulo está falando é que nós temos que identificar os pecados e que nada nessa vida pode ser mais importante do que Jesus para a gente. Nada, nada. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele falou de matar, ele falou várias coisas, e ele fala, olha, abandonem essas coisas. Igual Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O que ele está falando para a gente é que existe uma forma antiga, o velho João, e o velho João, ele não me pertence mais. Eu não posso mais viver como era aquele João, porque Cristo entrou na minha vida e a minha vida é Cristo. Então, a partir do momento eu abandono isso, eu deixo para trás, gente, eu saio correndo. Então, abandone a sua forma antiga de viver. Larga para trás. Tchau. Não volto mais. Tem uma música que fala, eu decidi seguir a Jesus e eu não volto atrás. I have decided to follow Jesus, no turning back. Eu não vou voltar para trás. Eu decidi e eu vou caminhar em direção a Ele. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, além de abandonar, ele traz mais uma forma de mostrar, né? E como ele mostra ali na armadura de Deus, em Efésios 6, que nós já estudamos esse ano, ele fala assim, ó, você tem que tirar essa roupa suja do pecado, essas práticas, você não pode viver mais dessa forma, você tem que se revestir, você tem que se vestir novamente, você não vai ser mais controlado pelo velho homem, você precisa ser controlado pelo Espírito e se revestir desse novo homem, sendo constantemente renovado, porque o ato da salvação que conduz à santificação. E a santificação é exatamente esse processo que nós vivemos hoje. O que ele está falando é que aquele milagre que você pensou, isso é impossível, e é impossível, mas em Jesus é possível. O milagre já aconteceu, meu querido. E o milagre é Jesus. E Jesus está sentado à direita do Pai. E nós precisamos de viver essa verdade. Nós nascemos de novo, nós morremos com Jesus, nós temos o Espírito Santo para viver nele. Se vestiram do novo, o qual está sendo renovado. Olha esse ato contínuo, de você estar cada dia mais parecido com Jesus, cada dia se vestindo dessas vestes santas, limpas, maravilhosas que Jesus tem para você, dessa nova forma de viver. E por que ela é renovada? Pelo conhecimento. Então ele não está falando de algo gnóstico, né? Que o conhecimento vai te iluminar e você vai resolver, mas é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de quem Jesus é. Mas não é quanto mais você conhece sobre Jesus, é quanto mais você conhece a Jesus, a pessoa de Cristo. Aí você vai se tornando semelhante a Ele, por meio do conhecimento da palavra, mas a vivência de uma vida de intimidade com Ele, de se relacionar, de orar,
de buscar, de pedir força. Jesus é vivo, Jesus quer ouvir a sua voz, meu irmão. Tem gente que pergunta assim, por que eu oro? Você precisa se relacionar com Jesus, você precisa ouvir Deus, irmão. Você precisa se colocar diante dele, você precisa colocar todas as suas petições diante dele. Não é só conhecer sobre, é conhecer a Jesus. Não é um conhecimento teórico, é um relacionamento pessoal e íntimo, de vida com ele. E aí você vai ver aquelas irmãzinhas do coque, que às vezes não sabe nem fazer uma exegese direito de um texto, mas que vive para Jesus e que está lá entregue a ele, e que larga o pecado, e que vai no aleluia, por quê? Porque ela está no poder do Espírito, está ouvindo Deus, gente. E está se colocando diante dele, está se relacionando com ele. E muitas vezes você está frio, você está vivendo no pecado, porque você esqueceu essa parte relacional, de viver com Jesus. De experimentar, é só ler a Bíblia, vir aqui no culto, levantar a mão e tal, e dar o dízimo. Não, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu não aguento ficar sem tatatá, eu não aguento sem pensar em nananã. Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus está aqui em minha vida. Jesus, o que você quer de mim? Que eu acordei, Jesus, aqui é a minha vida. O que eu faço, Jesus? Fala comigo, Jesus, fala no meu coração, me dá um sinal. Jesus, eu sei que eu nem sei se eu posso pedir isso, mas eu posso pedir porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me dá se eu quiser. Está aqui as minhas petições, Jesus. Eu preciso de Ti. Isso que é andar pela fé, gente. Andar pela fé é andar em cima daquilo que já foi construído por Cristo para nós, em cima da sã doutrina, mas é você se relacionar com Jesus em cima disso e falar assim, eu quero viver isso. E aí nós vamos sendo transformados, renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Você vai ter o coração de Jesus, vai andar como Jesus andou. E a chave é pensar nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Tem muita gente que acha que o primeiro passo é largar tudo. Não, eu vou lá na sua igreja quando eu resolver umas coisas. Eu vou visitar a sua igreja quando isso e isso acontecer. Não, eu preciso resolver umas coisas no trabalho para depois começar a seguir Jesus. Eu preciso resolver umas coisas na minha intimidade, mas é o contrário. O primeiro passo é olhar para cima e não para o lado. O primeiro passo é olhar para Jesus e, cara, esse texto ficou muito no meu coração essa semana, então eu queria compartilhar com você. João 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos, que é um mestre da lei, e ele estava doido para conhecer Jesus, ele sabia que não podia conhecer Jesus porque eles estavam perseguindo Jesus, então ele vai numa noite de tempestade, ele vai lá e procura Jesus e fala assim, mestre, como é que é esse negócio de nascer de novo? Não, como é que faz para poder te seguir, para viver? Ele fala, você tem que nascer de novo. Aí ele fala assim, que nascer de novo? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele falou assim, não, você tem que nascer de novo do Espírito, da água. Aí ele vai e cita um texto de Números, no capítulo 21, que aquele cara conhecia, porque ele era o mestre da lei. Ele fala assim, você tem que olhar para a cobra do madeiro. O que ele está falando, o texto de Números 21 é incrível. Esse texto, ele fala de um momento em que o povo de Israel está no deserto e eles estão se rebelando contra Deus. E Deus está irado contra eles. Deus fala assim, eu vou matar todo mundo porque eu não dou conta de vocês. Por quê? Porque eu estou indignado com a vida de vocês. Eu tiro vocês do Egito para viver dessa forma? Misericórdia. Versão atualizadíssima, tá? E aí, ele vai e faz isso. E aí ele fala assim, eu vou punir esse povo. Moisés fala, não pune não, vou punir esse povo. Aí ele manda uma serpente e elas começam a picar o povo começa a agonizar no chão com o veneno da serpente e vai morrendo. É como a humanidade está hoje. Agonizando hoje com o veneno do pecado. E aí Moisés começa a interceder e fala assim, cura, o que eu tenho que fazer para curar? Ele falou, você vai fazer só uma coisa. Você vai pegar uma cobra, uma serpente e vai pendurar num poste, num madeiro. Quem olhar vai ser curado. O que eles tiveram que fazer? Nada. Muitos morreram. A única coisa que eles tinham que fazer é olhar para a cobra no madeiro, o símbolo da medicina, não é verdade? E o que ele estava falando era o seguinte, você quer a cura do seu coração? Você quer sair dessa vida de pecado? Você quer sair dessa vida de religiosidade? Olha para mim que fui pendurado no madeiro. A solução é pensar nas coisas do alto. A solução, a força, não é o que você faz, mas é em quem você busca força. É lá que você vai acabar com o veneno do seu coração, com o veneno do pecado, é olhando para aquele que foi pendurado no madeiro e que vive. Aí sim, Jesus começa a ser o centro da nossa vida. E quando Ele é o centro da sua vida, meu irmão, a partir do momento que você começa a buscar Ele em oração, e você começa a abrir seu coração e falar, Jesus, eu preciso de mudar, meu coração está um coração de pedra, eu preciso de voltar para o primeiro amor, eu preciso de fazer isso tudo, todas as outras coisas vão ser alinhadas. Todos os seus amores vão ser realinhados. Mas, como diria meu amigo pastor Kaiser, você tem que afinar. Tem que afinar.
tem que se prostrar diante do Senhor. Tem que parar de olhar para as coisas terrenas e desejar as coisas terrenas e falar assim, eu quero o que vem do alto para mim. Eu quero a vida de Deus. E as coisas do alto que vão inspirar a minha vida e vou controlar, né? A minha vida vai ser controlada. Porque o cristão, ele vive com os pés na terra, mas com a cabeça e o coração no céu. Essa aqui é a nossa realidade. E o último versículo. Nessa vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Gente, ele está falando uma coisa muito profunda aqui, que são as barreiras raciais, as barreiras sociais, todas as barreiras que você pode imaginar, que separam os homens pelo país onde eles nasceram, pelo tanto de dinheiro que eles têm, pelo tanto de conhecimento que eles têm, pela religião deles. Ele fala assim, em Cristo isso tudo está resolvido. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, é que algumas pessoas falam o seguinte, isso não serve para mim, você não sabe como é que o meu coração deseja o pecado. Você não sabe o tanto que eu já vivi no pecado para conseguir sair da escravidão do pecado. Você não sabe os desejos do meu coração. Você não sabe como é minha família, a minha criação. Você não sabe o tanto de tão pecador que eu sou. Jesus não é suficiente para mim. Eu escuto isso. Eu não consigo largar o meu pecado. Ele está falando aqui, ó. Jesus é Deus. Jesus é todo poderoso. Jesus morreu por você. Jesus pode te transformar? Sim. Sabe por quê? Porque Cristo é tudo e está em todos. Jesus é a resposta, meu querido. Se você precisa de forças, se você já tem essa convicção de pecado, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele vai transformar a sua vida e comece a viver da forma como Jesus te chamou para viver. Eu tenho certeza, meu irmão, que você vai romper e romper em fé. Abandonem, mortifiquem, dispam-se do pecado. Lembre-se disso. Abandona. Sai correndo, mortifica, mata ele, olhando para a cruz, olhando para o Senhor, confessando o seu pecado, pedindo para pessoas caminharem com você. Mortifique o pecado, dispa-se, sai dessa vida. Eu não vou viver essa vida mais, eu vou largar para lá. Foi o que eu fiz. Quando eu me converti, eu tive que largar uma vida enorme. E falei assim, eu não vou mais nesse lugar. Eu não faço mais isso, eu não consumo mais essas coisas. Eu preciso de novos amigos, eu preciso de uma nova turma, eu preciso de nova diversão, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de Jesus. Para de dar nome bonitinho para o seu pecado, meu querido. Para de dar nome bonitinho pelo pecado. Chama ele pelo nome e peça ajuda para Jesus. Mata o velho homem todo dia. Identifica o pecado, remove o pecado que te afasta de Deus e dos outros. E pense e revista-se de Jesus. E a última coisa. Tem duas formas de você lidar com o pecado, mesmo sendo cristão. Uma que não é tão boa e a melhor. A que não é tão boa é você levar o seu pecado para o Sinai. O que quer dizer isso? É você enxergar o seu pecado através da lei. Quando você enxerga o seu pecado através da lei, o que a lei faz? Ela aponta o pecado, ela mostra que aquilo destrói seu relacionamento com Deus, que Deus se ira sobre aquelas coisas. Então você vai tentar se afastar do pecado por causa das consequências do pecado, por causa da culpa do pecado, por causa do medo da punição de Deus em relação ao pecado. É levar seu pecado para o Sinai. Só que isso é fazer o quê? Você vai buscar forças em quem? Em você. E eu lembro quando eu tinha convertido, eu tentava fazer isso toda hora. No começo da minha vida cristã. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é muito mais poderoso do que isso. Você saber que existe consequência do pecado é maravilhoso. Ele está falando assim, leva seu pecado para a cruz e não para o Sinai. Porque a cruz resolve a lei. Na cruz, a graça e a verdade, a lei e o amor de Deus se beijam, se encontram de forma perfeita em Jesus Cristo. E a partir do momento que você começa a ver o seu pecado em Cristo, que você começa a ver o que Deus teve que fazer para ter o seu pecado punido, para ter o seu pecado resolvido, aí você se sente amado ao ponto de se entregar a Ele e vencer o pecado pelo poder dEle. Isso é levar o pecado para a cruz. É assim que nós lidamos com as nossas tentações, é assim que nós nos revestimos de Jesus. Essa é a vida que Ele tem para a gente. Então, se você está aqui nessa manhã, meu querido, e ainda não entregou sua vida para Jesus, dá nome para o seu pecado. Reconhece que seu pecado te afasta de Deus, reconhece que Jesus recebeu toda a ira e a indignação de Deus contra o seu pecado, entrega a sua vida para Jesus, Ele vai te dar uma nova vida, e a sua vida vai ser muito melhor, porque Jesus te dá uma vida melhor e te ensina a viver a vida de uma forma melhor. Entrega a sua vida para Jesus. Agora, muitos de nós precisamos examinar a nossa vida. Tem alguma área da nossa vida que nós não estamos entregando para Jesus? Tem alguma área da nossa vida que nós precisamos de construir sobre a rocha?
Nós temos feito o que com o nosso pecado? Levado ele para o Sinai ou levado ele para a cruz? Como que eu tenho lidado? Eu tenho buscado as coisas do alto? Para onde você está olhando, meu querido? Talvez você perdeu aquele olhar para Jesus, aquele amor, aquela paixão. Olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Quando o Davi vai preparando aqui para a gente adorar o Senhor antes do momento da ceia, eu quero ler esse texto de novo. E vou te dar um tempo para você orar e nós vamos cantar ao Senhor uma oração. Essa não é um cântico qualquer, é uma oração de uma entrega, se você quiser, da sua vida para o Senhor. Eu vou ler esse mesmo texto, só que na Bíblia Mensagem, na paráfrase, né? Feita ali pelo falecido Eugene Peterson, que é incrível. Presta atenção. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima. Observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Isso significa eliminar tudo o que esteja ligado ao antigo caminho de morte. Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a imaginação, a sua imaginação. A vida assim, uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir de ira. Não faz muito tempo, vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor, mas agora que sabem mais, abandone tudo de uma vez: mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes, não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida, vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo, agora estão vestidos com nova roupa. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador. E cada um traz sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeus e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro ou estrangeiro, escravo e livre, não significam nada. Agora, tudo é definido por Cristo e tudo está incluído em Cristo. Amém. Jesus, obrigado pela sua palavra. É difícil mortificar a carne. Existem pecados que ficam agarrados na gente. Igual Paulo orou 3 vezes para você tirar o espinho na carne dele. E você falou assim: não, a minha graça te basta. É o mesmo Paulo que nos ensina que nós devemos olhar para o Senhor e ouvir: a minha graça te basta. O mesmo Senhor que falou que nós devemos olhar para o Cristo pendurado no madeiro e lá nós vamos receber a cura. A cura para o nosso coração pecaminoso, para o veneno do pecado. A cura para o veneno da serpente do Éden. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um de nós, porque eu sei a dor que é lidar com as tentações e amar o mundo. Nos fortalece, nos vivifica, nos renova e nos ensina a caminhar olhando para o alto, aonde Cristo é tudo e está em todos, em nome de Jesus.